Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E na aula de hoje nós iremos tratar sobre o nosso sistema sanguíneo. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Fala aí pessoal, beleza? E hoje nós vamos começar o vídeo com essa imagem aí. Então, algum dia na vida de vocês com certeza já devem ter visto alguma campanha de doação de sangue por aí, né? Não sei se algum de vocês já é doador de sangue, mas se você ainda não é, eu sugiro que você passe a ser doador de sangue. Não precisa ser doador de sangue contínuo, tá? Mas uma vez ou outra você pode ir lá. Contanto que você tenha no mínimo 16 anos, você já pode procurar um dos vários hemocentros espalhados pelo país, tá? E qual a importância da doação de sangue? Na verdade, senhores, a doação de sangue ela é importante para vários motivos, não só para realizar transfusões, tá? Mas em caso de cirurgias, a gente sempre vai precisar de um banco de sangue com bastante estoque. Mas entenda que os tipos sanguíneos que existem, nem todos eles são compatíveis entre si. Para começar, galera, eu vou fazer uma perguntinha para vocês, tá? Você sabe qual é a sua tipagem sanguínea? Bom, se você não sabe ou se você está na dúvida, eu sugiro que você procure lá um dos hemocentros que eu falei ainda há pouco, tá? E lá nesse hemocentro você vai fazer sua doação de sangue, se você se encaixar nos padrões de lá para fazer a doação de sangue, e depois que você fizer essa doação de sangue, você volta alguns dias depois para buscar o laudo da sua doação. Uma das características que você vai conseguir ver nesse laudo é justamente a sua tipagem sanguínea. Claro que você pode fazer essa tipagem em vários locais, tá? Não é só nesse local que você pode fazer. Você pode fazer em laboratório particular, várias outras clínicas. Mas eu, particularmente, prefiro fazer num hemocentro, que é um órgão governamental, né, que tem uma importância muito grande. Eu trouxe aqui até para vocês a minha carteirinha, eu sou doador de carteirinha, tá? Então, existe na verdade vários mitos aí sobre a doação. Então tem muita gente que tem medo de doar por conta da agulha, tá? Por conta de vários motivos, né? Inclusive tem gente que acha que corre o risco da pessoa morrer porque tá tirando o sangue do corpo. E não é bem assim, tá, galera? Toda doação que você faz, você vai doar em torno ali de entre 400 e 500 ml de sangue. Tá? Que esse sangue ele é reposto dentro de 2 a 3 meses. Tá? Então não precisa você se preocupar e você também, esse sangue não vai fazer falta para você. Você tem bastante sangue no seu corpo e inclusive você pode fazer essa doação sempre. Eu faço sempre e sugiro que você faça também. Bom, mas então, a pergunta que eu fiz para vocês em relação à tipagem sanguínea é justamente para ver se você conhece o seu tipo de sangue. Se você não conhece o seu tipo de sangue, é muito importante que você vá atrás dessa informação, tá? Principalmente na hora de fazer transfusão sanguínea, de fazer um transplante, alguma coisa, vai ser importante os médicos terem ciência desse seu tipo sanguíneo antes de qualquer coisa, tá? Mas para a gente conhecer a tipagem sanguínea, o processo de transfusão, a gente tem que entender o que é o sangue. O sangue, galera, nada mais é do que um tecido vivo do nosso corpo. Isso mesmo, ele é um tipo de tecido conjuntivo que ele é dividido em basicamente duas partes, tá? Uma que a gente chama de elementos figurados, no qual vai conter aí nossos glóbulos vermelhos, nossos glóbulos brancos e os trombócitos. E a outra parte que é o plasma, onde nós teremos aí a matriz extracelular. Bom, essa questão aí da tipagem sanguínea, ela não foi descoberta do dia para a noite, tá? Passaram-se várias décadas aí até que se chegasse num ponto certo sobre a doação sanguínea. A gente pode até fazer um vídeo depois falando sobre isso, tá? Mas o importante é que você entenda que lá em 1901, esse cara que você está vendo aí, que é o Karl Landsteiner, esse austríaco, na verdade, que foi inclusive o ganhador do Nobel de Fisiologia e Medicina, lá em 1930, ele conseguiu descrever o nosso tipo sanguíneo, nossa tipagem sanguínea, né? No caso da espécie humana. Então ele acabou percebendo que existe um processo chamado polialelia, ou alelos múltiplos. E o que isso quer dizer em relação ao nosso tipo sanguíneo? Quer dizer que um gene ele tem 3 possíveis alelos para demonstrar esse sangue, tá? Como assim? Olha aqui, ele conseguiu identificar 2 tipos de sangue basicamente, o tipo A e o tipo B.
Mas, professor, eu estou vendo 4 aí. Fenótipos que você está vendo aí estão justamente ligados a essa polialelia, que a gente vai já entender um pouquinho mais lá para frente. Eu quero primeiro que você identifique esses 4 tipos de sangue. Então, o primeiro é o tipo A, o segundo é o tipo B, o terceiro é o tipo AB e o quarto tipo de sangue é o tipo 0 ou tipo O. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas por que o senhor está falando tipo 0? Vou deixar para explicar isso um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, permaneça aí no vídeo. Bom, então como eu havia falado para vocês, nós temos aí esses 3 alelos. Eles são identificados dessa forma porque quando a gente trabalha com polialelia ou alelos múltiplos, nós sempre colocamos dessa forma que é para entender um pouco melhor o funcionamento desses alelos, tá? Então esses 3 alelos que vocês estão vendo aí, eles geralmente determinam ou não a produção de aglutinogênio. Então guarda bem essa palavrinha aí, aglutinogênio. Esse aglutinogênio é uma glicoproteína. Tá? E essa glicoproteína ela vai produzir um cara que a gente chama de antígeno. Esse antígeno, galera, é como se fosse um corpo estranho que está adentrando ao seu corpo. Né? Então imagina aí o momento que você pega o vírus da gripe e começa a ficar gripado. Esse vírus ele não faz parte do seu sistema. Então quando ele entra no seu corpo, ele é considerado um antígeno. Logo, o seu sistema de defesa ele tende a produzir um exército contra esse antígeno. Esse exército, que é produzido pelo seu corpo, é chamado de anticorpo. Então, esse anticorpo é produzido lá dentro das suas células para combater um antígeno. O nosso sangue também faz isso, mas vamos ver um pouquinho mais lá para frente. Vamos entender primeiro o funcionamento desse antígeno ou desse aglutinogênio. Bom, o alelo IA ele vai determinar o aglutinogênio A. O alelo IB vai determinar o aglutinogênio B. E o alelo Izinho não vai determinar nenhum, não vai produzir, na verdade, nenhum aglutinogênio. É por isso, galera, que ainda há pouco eu falei para vocês que o tipo sanguíneo é 0, porque ele não vai produzir nenhum tipo de aglutinogênio, tá? Mas nada impede de você chamar de tipo O, tá? Não está errado. As duas maneiras estão corretas, tanto tipo 0 quanto tipo O. Então, eu costumo falar tipo 0. Né? Estou mostrando para vocês por que é tipo 0, porque ele não produz nenhum tipo de antígeno. Em relação à dominância desses alelos, nós temos aí que o IA ele tem a mesma dominância do IB. Só que o IA, tanto o IA quanto o IB, eles vão dominar sobre o Izinho. Ou seja, se você tiver, por exemplo, um gene IA-Izinho, quem vai dominar é o IA. Se você tiver IB-Izinho, quem vai dominar é o IB. Se você tiver os dois, o IA e o IB, qual é que vai dominar? Como eu falei para vocês, essa dominância é igual. Então, se você tiver um alelo IA e IB, você vai ter justamente a junção dos dois e você vai ter um sangue do tipo AB. Tá? Para entender isso, eu montei uma tabelinha aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Então, primeiro, tentem relembrar esses dois conceitos. Eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês. Para quem não estiver lembrando desses conceitos de fenótipo e genótipo, assista esse vídeo aqui que você vai entender melhor. Tá? Mas de uma maneira geral, o que é um fenótipo? Volto para mim aqui. Um fenótipo ele nada mais é do que aquela característica observável. É como se fosse a característica física. Então vamos supor aí que você tenha cabelos ondulados. Você tem um cabelo cacheado, você é alto, você é baixo. Essas características que eu estou falando são aquelas que a gente consegue observar. Então isso são considerados fenótipos. Mas eles são determinados por um gene que está lá na sua célula, que seria justamente o genótipo, certo? Então volta aqui para o quadro para a gente poder entender. Os genótipos definidos pelos alelos IA e A ou IA e Zinho vão definir o fenótipo tipo A. O B, IB, IB ou IB e Zinho vai definir o fenótipo B. E como eu acabei de mostrar para vocês, quando você tem os alelos IA e B, você só tem uma possibilidade, né? Ou seja, você vai ter o fenótipo AB. Então você que possui o sangue AB, com certeza o seu genótipo é IA e B, não tem outra possibilidade. A mesma coisa acontece com o sangue do tipo 0 ou tipo O. Né? Nesse caso, você vai ter um genótipo totalmente recessivo, Izinho, Izinho. Quando você tem esse antígeno sendo produzido,
automaticamente você vai ter que ter um exército para combater, que são justamente os anticorpos que eu acabei de mencionar para vocês ainda há pouco, lá no começo do vídeo, né? Então esses anticorpos, nesse caso, vão estar presentes no plasma sanguíneo e serão chamados de aglutininas. Tá? Aqui eu mostro esse quadro para vocês com todas as características que eu acabei de mostrar. Então aqui a gente tem desde o fenótipo até a produção dos anticorpos. Para a gente poder entender, vamos fazer o passo a passo aqui. Então vamos pegar essa coluna aqui do fenótipo A. Você que é do fenótipo A, lá nas suas hemácias você vai produzir o aglutinogênio tipo A, né? Então você que é do tipo A, você produz o aglutinogênio do tipo A. Consequentemente, você vai produzir também o anticorpo anti-B. Professor, bugou, não entendi nada. Se eu tenho sangue do tipo A, eu produzo o aglutinogênio A, eu também não teria que produzir um anticorpo A? Cara, volta aqui para mim. Pensa só, se você produz o sangue do tipo A e se você produz ao mesmo tempo um anticorpo para combater o A, você concorda comigo que você vai se autodestruir? Você vai combater você mesmo. Então, quando você produz um sangue do tipo A, você tem que produzir um anticorpo que seja oposto a ele. Então, nesse caso, você que produz o sangue do tipo A, você tem que produzir um anticorpo anti-B, porque o B vai ser um corpo estranho para você. A mesma coisa vai acontecer lá com o sangue B. Se você tem um sangue B e produz o anticorpo B, anti-B, você vai se autodestruir. Consequentemente, o que acontece? Todo mundo que tem um sangue B tem que produzir um anticorpo anti-A, tá certo? A mesma coisa que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Então, o sangue A produz antígeno A e o anticorpo anti-B. Todo mundo que tem sangue B vai produzir um antígeno B e um anticorpo anti-A. Agora presta atenção nessa informação aqui, ó. Todo mundo que tem o sangue do tipo AB vai produzir os antígenos A e B ao mesmo tempo. Aquilo que eu falei para vocês, os dois dominam juntos. Então você vai produzir tanto o antígeno A quanto o antígeno B. Porém, o sangue do tipo AB, ele não produz nenhum tipo de aglutinina, ou seja, ele não produz nenhum tipo de anticorpo. Mas por que, professor? É aquela mesma situação que eu acabei de mostrar. Se você produz um anticorpo anti-A ou anti-B, uma hora você vai combater você mesmo, né? Então, todo mundo que é do tipo sanguíneo AB não produz nenhum tipo de anticorpo. E isso vai ter uma importância muito grande na doação sanguínea. A gente vai já ver lá no final do vídeo. Não sai daí, tá? E quem é do sangue do tipo O ou tipo 0, você vai ter uma hemácia que eu costumo dizer que é uma hemácia careca, né? Ela não vai possuir nenhum tipo de antígeno. Ou seja, ela não vai ter os aglutinogênios. Se você não tem nenhum tipo de antígeno ou aglutinogênio, logo você não faz mal para ninguém. E isso também é uma outra importância na hora da doação sanguínea. Também aguarda aí que eu vou já mostrar para vocês. Porém, ao contrário do sangue AB, aqui no sangue tipo 0 ou tipo O, você vai produzir os dois anticorpos, tanto o anti-A quanto o anti-B. Né? Já que você não produz nenhum antígeno, ao produzir os dois anticorpos, você não se danifica, você não combate você mesmo, tá certo? Então vamos ver aqui, ó, os tipos de transfusões sanguíneas no nosso sistema. Como é que funciona? Cara, eu vou mostrar para vocês um método que eu utilizo que talvez facilite um pouco a vida de vocês. Existem vários outros aí, mas eu vou mostrar como é que eu utilizo para poder entender a doação sanguínea. Quem pode doar para quem, por exemplo. Então, a primeira coisa que você vai fazer? Você está vendo essas letras ou números aí, né? Então você vai colocar nessa sequência. Então você vai fazer aí, lá em cima, você vai colocar o 0 ou O, e do lado esquerdo o A, do lado direito o B. Aí você está vendo a sigla aí, né? OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E lá embaixo você repete as duas últimas letras, AB. Tá? Então aí você tem todos os tipos sanguíneos. Segunda coisa que você vai fazer, coloca todas as setas viradas para baixo. Tá bom? Então olha aí, ó, todas as setas estão saindo do O e estão chegando no AB. Sempre nessa sequência. Não mude a sequência. Se você mudar a sequência, você vai quebrar todo o esquema. Outra coisa que você vai fazer, você vai repetir ao lado de cada sangue desse aí, o sangue correspondente. Tá? Então, lá em cima você tem o tipo 0, você coloca mais um 0, do lado esquerdo mais um A, do lado B mais um B, embaixo do AB
mais um AB. Ou seja, você vai repetir o que tem aí. Só que ao invés de colocar todas as setas para baixo, você vai colocar uma seta indo e voltando. Dessa forma aqui, ó. Deu para entender? Então, quando você tem esse sistema, você consegue perceber logo de cara quem pode doar e quem pode receber. Perceba que essas letras que estão nas extremidades, todas elas têm uma seta indo e voltando. Isso significa dizer que todas elas podem doar para elas mesmas. Claro, né? Então, sangue 0 doa para 0, o A doa para o A, o AB doa para o AB e o B para o B. Isso é bem óbvio. Mas o que interessa para a gente agora é justamente ver essas setas que estão mais centralizadas. Então perceba aí que todas as setas estão saindo do 0, por exemplo, e descendo. Isso significa dizer que o 0 pode doar para todo mundo. Se ele pode doar para todo mundo, ele é chamado de doador universal. Tá? Mas tem uma ressalva aí que a gente vai fazer em outro vídeo. Então, o doador universal, o 0 é considerado 0, ou o O, ele é considerado doador universal. Mas por que mesmo que ele é considerado doador universal? Você lembra lá no quadro anterior, eu mostrei para vocês que ele é 0 porque ele não produz nenhum antígeno. Então, se ele não produz nenhum antígeno, ou nenhum aglutinogênio, logo ele não faz mal para ninguém. Por isso que ele é considerado doador universal. Tá? Inclusive, lá nos hemocentros, eles buscam sempre por esse tipo de sangue. Não que os outros não sejam importantes, mas você consegue perceber que o sangue do tipo 0, ele pode doar para todo mundo. Então é muito melhor você ter um sangue universal do que um específico, né? Então se você tiver uma grande quantidade de AB, por exemplo, que é o receptor universal, ele não pode doar para ninguém, só pode doar para ele mesmo. Então você vai ter uma dificuldade muito grande na hora de fazer transfusões aí, né? Então, o 0 ele doa para o A, o 0 doa para o B, o 0 doa para o AB. O AB, por exemplo, ele recebe de todo mundo. Mas por que o AB recebe de todo mundo? Como eu falei para vocês, o AB ele não produz nenhum tipo de anticorpo. Então, se ele não produz o anti-A nem o anti-B, ele não vai combater ninguém. Então, ele pode receber de todo mundo, por isso ele é considerado receptor universal. O A, por exemplo, ele recebe de 0, recebe de A e doa para AB. O B é a mesma coisa. Ou o B só pode doar para B ou AB. O B nunca pode doar para o 0, por exemplo. Ele só pode receber. Certo, galera? Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.